Vamos lá. Nós acreditamos que tudo na Bíblia tem um propósito. Nada foi colocado na Bíblia sem propósito. Tudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel 7, e nós vamos ler a partir do versículo 18. Por que eu falo que tudo tem um propósito? Porque a leitura que nós vamos fazer agora mostra uma oração de gratidão, uma oração de ação de graças. Diga comigo, ação de graças. Uma oração de ação de graças de Davi. E como eu disse que não tem coincidência, tudo tem propósito. Na sequência dessa oração de ação de graças, vem o capítulo que faz um resumo de todas as vitórias de Davi. Nós aprendemos o que com isso? Primeiro, a gratidão. Nós aprendemos que quem não é fiel no pouco, não será no muito. Foste fiel no pouco, no muito eu o colocarei. Então nós vamos ler aqui. Davi diz assim, Então, o rei Davi entrou no tabernáculo. Entrou aonde, gente? No tabernáculo, quer dizer, no templo do Senhor. Assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? O que Davi está vendo aqui? A grandeza de Deus, a magnitude de Deus, inunda o coração de Davi, como todos nós deveríamos fazer e permitir que acontecesse. E o que ele está mostrando? O que mostra o versículo também? Diga comigo, os pensamentos de Deus são sempre maiores que os nossos. Então o que ele está falando? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a minha família para que o Senhor pudesse trazer a esse ponto? Para que o Senhor realizasse tudo isso que o Senhor tem realizado. Então quer dizer, ele também não imaginava isso. Ele não pensava que Deus pudesse fazer coisas tão grandes na vida dele. Mas é para provar aquilo que a Bíblia diz, que Deus, Ele opera infinitamente mais, diga comigo, do que pedimos ou pensamos. E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família, ou da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderia dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, diga comigo, por amor à tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e revelaste ao teu servo.
Por isso que eu sempre digo, se todo mundo aprendesse a... Tem um versículo que diz que Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. Isso significa que quando nós usamos a palavra do Senhor a Ele mesmo, não tem como Ele não cumprir. Não tem como Ele não realizar aquilo que Ele disse que realizaria. Não há a mínima possibilidade. Então, quão grande és Tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como Tu. Nem há outro Deus além de Ti, conforme tudo o que sabemos. Diga comigo, precisamos ver Deus como Davi o via. Você prestou atenção como Davi enxergava Deus? A grandeza, a glória, não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém tão grande como Tu. E aí, quem é como Israel, Teu povo? A única nação da terra que Tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para Ti mesmo. E assim tornaste o Teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Olha que coisa incrível. Tudo tem propósito. Nós falávamos a semana passada. A nossa história, o nosso testemunho. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Nós sempre usamos uma expressão aqui que é comprovada cientificamente. Diga comigo, pensamento e sentimento têm presença. Comprovado cientificamente, o teu pensamento e o teu sentimento têm uma presença dentro de você, desenvolve uma química dentro de você que reflete fora de você. Por isso que se as pessoas soubessem o quanto isso, pensamento e sentimento, pode ser poderoso ou devastador, trabalhava com muita seriedade essa área. Repita comigo, pensamentos e sentimentos têm presença. Então tem uma química que está sendo desenvolvida dentro de você, simplesmente pelo pensamento e o sentimento que está dentro de você. Por isso que a coisa mais importante, você vê que quando Romanos fala da renovação da nossa mente, é porque toda transformação na vida de uma pessoa acontece a partir da mente dela. Todo resultado é resultado da mente. Aonde estamos? Resultado do que pensamos. O que estamos vivendo? Resultado do que pensamos. O que estamos sentindo? Resultado do que pensamos. Mas eu não penso, pode olhar. Qual o problema da minha vida ou a solução? Meus pensamentos, meus sentimentos. Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? E por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Tem uma frase que a gente diz, pensa no que você está pensando e você vai encontrar a solução. Diga essa palavra comigo, pensa no que está pensando. De vez em quando você tem que parar e falar assim para você, pensa no que você está pensando. Esse é o problema. Por que eu estou sentindo assim? Pensa no que você está pensando. E você vai descobrir porque você sente o que você está sentindo. É porque você pensa no que você está pensando. Nós somos
o povo de Deus, o novo Israel. Como Davi disse aqui, né? O Senhor fez essa grandeza toda, o Senhor libertou esse povo da escravidão, o Senhor deu essa vitória, derrotou nações e etc. Então, nós somos o novo Israel. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, o tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito. Diga comigo, confirma para sempre. Diga, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo. Quer dizer, confirma tudo isso, a tua bênção, para sempre. E de sua descendência, faz conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste ao teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso, ou uma casa firme, por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo. Diga comigo, por tua bondade, abençoa a família. Quer dizer, ele está dizendo, abençoa a minha família. Para que ela, diga comigo, continue sempre na tua presença. Diga, abençoa a minha família. Diga, para que ela continue sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste. Abençoada por ti, bendita será, diga comigo, para sempre a família de teu servo. Essa foi uma oração de Davi de gratidão, ação de graças. E ele termina essa oração pedindo que a bênção seja derramada sobre a vida dele e sobre a vida da sua família para sempre. Só que, como eu disse, que nada na Bíblia está por acaso, tudo tem propósito, até a ordem dela. Coincidentemente, nós entramos no capítulo 8, nas maiores vitórias. No resumo de todas as vitórias de Davi. Então, isso ensina o quê? Que nós precisamos, se nós queremos viver coisas estrondosas, gloriosas, nós precisamos desenvolver a gratidão. Ação de graças. Orar a Deus agradecendo por tudo que Deus tem feito. E ampliar essa oração, porque ele disse, ele começa dizendo, ele não imaginava que Deus ia fazer tudo que fez na vida dele. Ele não imaginava que Deus ia realizar todas as obras que Deus havia feito. Ele acreditava, mas não com a magnitude, com a grandeza que Deus realizou. E aí ele termina a oração dizendo, confirma isso para sempre. Confirma. E aí, vamos lá, depois disso, Davi derrotou, diga comigo, ó, depois disso. Mais uma vez, diga, depois disso. Do que? Nós terminamos um capítulo de ação de graças. Depois disso, Davi derrotou, diga comigo, os filisteus, subjugou-os, tirou do controle deles, Met-Gamar, derrotou os filisteus, tirou do controle deles e assumiu a capital da cidade deles. O
O que nós temos nesse capítulo? Um resumo das guerras que elevaram Israel de uma posição de raça escrava, diga comigo, escrava, diga, e oprimida, a possuidora de um reino amplo, poderoso, como o Senhor tinha prometido a Abraão. Então, para pensar, uma nação que era escrava, uma nação que era um povo derrotado. Estou esquentando, tá? Nós vamos esquentar a fé aqui. Eu li devagarzinho para você refletir, agora vamos esquentar. De uma nação escrava, de um povo escravo, a nação mais poderosa. Olha que inversão. Assim acontece conosco. Diga comigo, assim acontece conosco. Diga, de escravos, oprimidos, derrotados, diga, vitoriosos, poderosos. Davi derrotou também, diga comigo, Davi derrotou também, diga, os moabitas. Ele fez deitar-se no chão, ele os fez deitar-se no chão. Quem foi para o chão? Quem foi para o chão? Então, foi os adversários que foi para o chão. Não foi ele que foi para o chão. Ele fez os adversários ir para o chão. Não foi ele que foi para o chão. E mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das primeiras medidas da corda não eram mortos. Mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Então ele poupava quem ele queria, exterminava quem ele queria. Olha o controle. Assim os moabitas ficaram, diga comigo, sujeitos ou subjugados a Davi. Diga comigo, pagando-lhe impostos. Diga, não era Davi que pagava impostos. Eram os inimigos que pagavam impostos. Ele não foi subjugado, ele subjugou. Nós precisamos aprender. Vamos lá, pode passar. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. É a primeira vez em Israel, é a primeira vez que estende as suas posses, as suas fronteiras até o rio Eufrates. É a primeira vez como Deus havia prometido, como está em Gênesis 15. E aí os inimigos vêm tentar recuperar. A palavra de Deus nos promete, diga comigo, vitória completa. A vitória, ela é completa. Diga comigo em voz alta e pensa nisso. A vitória é completa. Eles tomaram posse de toda a terra. Só que tem uma coisa poderosa aqui, que eu vou definir já para você. Por isso que nós precisamos pensar assim, há territórios que ainda estão ocupados pelos inimigos que não foram conquistados? Há áreas, territórios que não foram conquistados na sua vida? Há territórios ainda que o inimigo ocupa? Mente, coração, vida financeira, familiar, saúde? Davi se apossou de 1000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Por que ele fez isso? Porque as nações acreditavam que o seu poder estava nos carros e cavalos de guerra. É daí que vem a expressão, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu faço menção do nome do Senhor. O que todo mundo confia não é o que eu confio. Todo mundo acreditava que a forma que poderiam vencer eram através dos seus carros, dos seus cavalos, do seu exército. E Davi dizia, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu faço menção do nome do Senhor. Não é poderoso isso? O que todo mundo confia não é o que eu confio. Aonde todo mundo deposita sua confiança não é a minha confiança.
Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Jobá, Davi matou 22.000 deles. Davi é um tipo de Cristo conquistador. Diga comigo, Davi é um tipo de Cristo conquistador. É o que nós devemos ser. Somente Cristo pôde derrotar todos os nossos inimigos. E a Bíblia diz que de fato ele já o derrotou na cruz. Então nós precisamos fazer o quê? Tomar posse. Já foi derrotado. E quando nós cremos, então nós possuímos aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nós temos o Espírito de Deus para fazer as mesmas obras que o Senhor. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus e de Damasco, sujeitando-os ali, diga comigo, pagar impostos. Agora em voz alta, enche o teu pulmão e solta essas palavras com autoridade e com força. Diga comigo, e o Senhor dava vitórias a Davi, diga, em todos os lugares aonde ia. Diga comigo, e o Senhor dará vitórias, fala o seu nome. Diga, em todos os lugares aonde eu for, aonde você pisar. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. Diga comigo, antes de Davi, o pouco que Israel possuía tinha sido tomado pelo inimigo. Depois de Davi, as conquistas foram grandiosas. Então, antes de Davi, o pouco que tinha ainda o inimigo tomou. Depois de Davi, o pouco se transformou em grandes conquistas, grandes vitórias. De Teba a Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Tudo isso Davi separava porque seria usado na construção do templo do Senhor. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou, e com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro, de bronze. O rei Davi, diga comigo, consagrou esses utensílios ao Senhor. Quer dizer, toda a riqueza que ele recebeu como presente, ele consagrou ao Senhor, como fizera com a prata e com ouro, diga comigo, como fizeram com a prata, diga aí com ouro, tomados, lê por favor, de quê? De quê? Todas as nações que havia subjugado. Tudo dedicado para a futura construção do templo que seria feito por Salomão. Então aqui que eu quero que você preste atenção. Diga comigo, Edom. Em algum momento você vai ver, todas as vezes, eu quero que você preste atenção nisso a partir de hoje, quando você estiver ouvindo uma mensagem, meditando na Bíblia, ou escutando uma pregação. Às vezes você vai ver assim, os edomitas atacaram Israel e Moabe. Os moabitas vieram e lutaram contra Israel. Os amonitas vieram e lutaram contra Israel. Os filisteus, os amalequitas, diga comigo, Edom, diga Moabe, amonitas, filisteus, diga Amaleque ou amalequitas. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reoabe, rei de Zobá. Tem uma coisa que eu quero que você preste atenção aqui. E é o que eu espero que entre dentro de você. Porque é o que eu creio, é o que eu acredito.
Eu acabei de dizer que, em época de cada um dos reis que passaram, você escuta, ou na jornada até a terra prometida, eles sendo atacados por um desses adversários e muitas vezes subjugados por um. Houve o tempo que os filisteus os subjugaram, que os amonitas os subjugaram, que os amalequitas os subjugaram. Mas o texto mostra que Davi varreu todos, subjugou todos. Diga essa palavra comigo, subjugou todos. Sabe o que significa isso? O que é um amalequita, um moabita, um filisteu na sua vida? Ele não venceu um. Diga, ele venceu todos. Diga, ele venceu todos. Por quê? Vamos terminar. Todos esses reis pagãos, esses povos pagãos, adoradores de ídolos, agora eles vinham através de Davi, eles se davam conta quão inúteis eram os seus deuses perto de Davi, do Deus de Davi. Quão pequenos eram. O que o Espírito Santo nos mostra nesse texto? O que ele nos revela? As grandes vitórias que nós conquistamos e que podemos conquistar em Cristo. É o que ele nos revela. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha que matou 18.000 edomitas. Diga comigo, no Vale de Sal. Esse Vale de Sal significa o quê? A Bíblia não diz que nós somos o sal? Sim ou não? O que significa isso? Fé. Significa, ele ficou ainda mais famoso ao derrotar os edomitas no Vale de Sal. Ele estabeleceu guarnições por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. Enche o seu pulmão aí, diga por favor. Diga, o Senhor dava vitórias, diga a Davi, diga em todos os lugares, diga onde ia. Diga, o Senhor dá vitórias, fala o seu nome, em todos os lugares, aonde eu for. E contra quem você lutar. Por isso que você tem que entender uma coisa. Não escuta, não fica simplesmente na igreja escutando história, não. Diga, eu posso vencer todos os problemas, todos os inimigos, todas as adversidades. Diga, eu posso vencer. Quando eu meditava nisso aqui, enchia o meu coração. Porque eu fui refletindo que em cada tempo tinha um desses inimigos lutando contra Israel. E agora a gente chega aqui e vê Davi varrer todos. Muitas vezes eles eram subjugados por um. Agora nós vemos um homem que crê em Deus de uma forma diferenciada subjugar todos. Todos. Quem vai para o chão? O inimigo. Quem paga imposto? Tributo. O inimigo. Quem é subjugado? O inimigo. Por quê? O segredo está aqui. Deus dava vitórias a Davi. Deus dava vitórias a Davi por onde ele ia. Quando Deus está na vida de uma pessoa, é vitórias. É vitórias. Por isso que nós precisamos nos envolver com as coisas certas. É o espírito certo. Não importa, é como eu disse, qual território não foi conquistado. Todos podem ser conquistados. Qual área da sua vida não foi conquistada?
Presta atenção no que eu disse. Eu disse que pensamento e sentimento tem o quê? Você nunca vai vencer algo que você não acredita que você possa vencer. Você nunca vai conquistar algo que você não estiver disposto a lutar para conquistar. Você não conquista o que você não luta para conquistar. Quando a gente se levanta e diz, não, eu conquistei até aqui, quantas coisas eu conquistei? Eu vou conquistar essa também. Imagina, Davi certamente foi assim, peraí, Deus me deu vitória contra os edomitas, Ele vai me dar vitória contra os filisteus, Ele me deu contra os amalequitas, Ele vai me dar contra os moabitas. E foi varrendo. E foi fazendo a faxina. E foi vencendo. Nós precisamos entender uma coisa, diga comigo, no mundo espiritual, diga, não existe meio termo. Na vida espiritual de uma pessoa, ou ela está ganhando ou ela está perdendo. Não tem meio termo. Ou você está ganhando ou você está perdendo. Ou você está juntando ou você está espalhando. Ou você está subindo ou você está descendo. É sempre assim. Ou a gente está subindo ou está descendo. Ou você está indo para frente ou você está indo para trás. Eu estou parado no mesmo lugar. Não, ou você vence ou você é vencido. Diga comigo, ou eu venço, ou eu sou vencido. Diga, ou eu avanço, ou eu recuo. Ou você vai estar avançando, ou você vai estar recuando. Ou está vivendo, ou está morrendo. Não tem meio termo. Por isso que é uma decisão que nós precisamos tomar. Ou eu vou vencer ou vou ser vencido. Ou eu vou avançar ou eu vou retroceder. Ou eu vou viver, ou cada dia eu estou morrendo um pouquinho. Isso tem que entrar dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao mal, o inimigo, e ele vai fugir de você. Resistir é o mesmo que enfrentar. E resistir é enfrentar, é atacar, é partir para cima do problema. Diga comigo, resistir é enfrentar, é atacar, é partir para cima do problema. Resistir não é a gente cruzar os braços e o inimigo está nos arrastando para onde ele quer e a gente está indo passivamente. É lutar, é se levantar, é reagir. E reagir com as armas, principalmente com as armas da fé. Isso, nós precisamos permitir que isso entre. Porque quando eu penso nisso, é a mais pura realidade. Espera aí, eu estou avançando ou estou retrocedendo? Porque não tem meio termo. Eu estou vencendo ou estou sendo vencido? Ou eu estou atacando ou estou sendo atacado? Porque se eu não partir para cima, ele vai partir para cima de mim. É assim que acontece. Quando Davi, ele se via cercado por todos os lados, pelos inimigos, que eles queriam acabar com a vida dele de todas as formas, destruir seu reinado, sua família, Davi se voltava totalmente para Deus. Você olha os salmos, as orações de Davi nos salmos, e Deus dava vitórias, Deus dava livramentos, buscava de forma intensa. Nós precisamos ter cuidado, porque quando nós vemos após uma grande, poderosa vitória de Elias, Elias vence os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá, 800, ele vence, ele tem uma vitória grandiosa, poderosa, e aí ele sofre uma ameaça de Jezabel, e aquilo entrou dentro dele, o medo tomou conta dele. Quando o medo tomou conta dele, ele fugiu. Por que ele fugiu? Eu estava refletindo, estava fazendo um estudo, quem já ouviu sobre essa história? Que Elias, após uma grande vitória, derrota os 850 profetas, e aí Jezabel diz assim,
que Deus me amaldiçoe, que os deuses me amaldiçoem se amanhã eu não fizer com você o que você fez com eles. Não tinha justificativa ele ter medo. Até porque ele já tinha experiência de clamar fogo do céu descer, ele já teve experiência de soldados virem para prendê-lo e ele disser, se eu sou homem de Deus, que desça do fogo do céu e consuma você e os seus soldados. E fogo do céu descia. Mas por alguma razão aquilo entrou. E aí, ele saiu e começou a caminhar pelo deserto. Estava fazendo um estudo. Sabe quanto que ele caminhou? 800 quilômetros no deserto. Agora eu entendo por que o Senhor falava para ele o seguinte, quer ver? Ali entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor apareceu a Elias. E a palavra do Senhor veio a ele. Diga comigo, o que você está fazendo aqui, Elias? Leia aí comigo. Sabe o que Deus está falando? Não fui eu que te mandei para cá. Não fui eu que te mandei para cá. Você está aqui sem propósito, meu filho. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos israelitas, rejeitar a tua aliança, quebrar os teus altares, matar os teus profetas. Diga essa palavra comigo. Diga, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Eu vou te mostrar que ele estava totalmente equivocado. Como as emoções são problemas seríssimos. Nós precisamos ter cuidado com elas. E nos deixa totalmente cegos e equivocados. O Senhor lhe disse, sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e soprou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Tudo isso para Elias sair de lá e ver a grandeza de Deus. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu à entrada da caverna e, diga comigo, uma voz lhe perguntou. Lê por gentileza. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu não te mandei para cá. Você está aí sem propósito. Sabe por que você está nessa caverna? Por que você entrou nessa depressão? Por que você entrou nesse estado? Por quê? Porque eu não te mandei para cá. Você está aí sem propósito, meu filho. Eu creio que Deus está fazendo essa pergunta para muita gente. O que você está fazendo aí? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso. Repetiu. Pelo Senhor, meu Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. A espada, diga comigo, sou o único que sobrou. Estava equivocado. Eu sou o único que está passando por isso. Eu sou o único que está passando por essa luta. Eu sou o único que está sendo perseguido dessa forma. E agora também estão procurando me matar. Eu sou o único, só restou eu. O Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio. E o Senhor diz assim, é grande a tua caminhada. Ele caminhou longe demais para a direção errada. O Senhor disse, é longo o teu caminho. Sabe por quê? Você foi longe demais na direção errada. Por isso que quanto mais a gente vai na direção errada, mais... O Senhor podia falar assim, eu vou te transladar de volta. Não, é longo o teu caminho. Você veio e agora você volta.
No entanto, olha aqui, ó. Diga comigo, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha aqui, ó. Também conservei em Israel quantos? Quantos? Estava equivocadíssimo, não era só ele, tinha 7.000 que não havia se curvado, 7.000 que não havia se dobrado, 7.000 que permaneceram na fé, não era só ele, tinha 7.000 vencendo, 7.000 que não se curvou, não se rendeu, não se prostrou, 7.000. Não é só você que está passando pelo que você está passando, não é só você que está sendo perseguido, não é só você que está sendo forçado a se curvar a algo. Tem aí 7.000 espalhados por aí, passando pelas mesmas coisas e não se curvando, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas perseguições e permanecem firmes sem se curvar. Diga comigo, eu faço parte dos 7.000. Diga, eu não me curvo. Diga, eu não me prostro. 7.000. Quando o Senhor falou, preservei 7.000, tem 7.000 que está de pé, meu filho. Então Elias saiu de lá. Elias se levantou e voltou. Isso é poderoso. Eu acredito que existem muitas situações, muitas pessoas, porque assim como Elias estava sendo perseguido, assim como muitos foram mortos, tinha 7.000 que passaram pelas mesmas situações, mas não se renderam, não se curvaram, e Deus guardou, Deus preservou. Diga comigo, Deus guarda, Deus preserva, diga, Deus protege. Quando nós decidimos confiar no Senhor, quando nós falamos, eu não vou me curvar, eu não vou ceder, os problemas não vão me vencer. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. O problema é que ele deixou algo entrar e começou a entrar para o deserto, para a direção errada, e andou 800 quilômetros, porque ele caminhou 40 dias e 40 noites sem cessar. Por isso que ele ouviu a voz, o que você está fazendo aqui? Eu não te mandei para cá. Não é aqui que eu tenho para você. Volta. Ah, só eu. Não, não é só você. 7.000. Tem 7.000 que não se curvou. 7.000 não é 1.000. São milhares. Milhares. É uma decisão que nós tomamos. Eu acredito que esses 7.000 tem aí, ó, até mais do que isso. De pessoas que não estão se curvando. Pessoas que têm se levantado. Pessoas com espírito de Davi. Que não acreditam que pode conquistar uma vitória. Mas é uma jornada vitoriosa. Não é conquistar uma área, são todas. Que acredita que o que a grande maioria não conquistou, eu posso conquistar. O que a maioria não viveu, não venceu, eu posso vencer. Diga, pensamentos e sentimentos, eles estão dentro de você produzindo algo agora. Você não é mais perseguido do que ninguém. Você não passa por mais luta do que ninguém. Ele estava sendo perseguido, ele foi ameaçado? Foi. Mas 7.000 não cedeu também. E Deus guardou. Assim como Deus nos guarda.
assim como Deus faz conosco. E tem vindo uma mensagem atrás da outra para a gente, mostrando o que Deus quer fazer. Fique em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. Quem esteve conosco na madrugada, ainda ouviu o Espírito Santo usar a bispa para falar sobre Daniel. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados. Diga a palavra comigo: viraram pó. Como o pó da debulha do trigo, da eira durante o verão. O vento, diga comigo, os levou, sem deixar vestígios. O vento o levou, sem deixar vestígios. O vento o levou, sem deixar vestígios. Essa pedra é Cristo, que vem e arrebenta, esmigalha com os nossos adversários, os nossos problemas. E muitos de vocês ouviram: Deus, esse vento vai passar e vai levar como pó todos esses problemas, sem deixar vestígios. Só que é necessário se levante, volte pelo caminho da fé, se levante, sai da caverna, se levante e volte, porque assim como Deus deu tantas vitórias poderosas, assim como o fogo do céu já desceu e já consumiu tantos problemas, tantos adversários, tantos inimigos, assim serão com todos. O que você enfrenta nesse momento, precisa entrar isso dentro de você. Não tem um território, não tem um adversário que eu não possa derrotar. Foi o que aconteceu com Davi. Ele acreditou que ele podia derrotar todos, e ele varreu todos. Não, querido, se levante na fé. Não é só você que está passando pelo que você está passando, não é só você que está sendo perseguido. Tem 7.000 que não tem se curvado, tem 7.000 que está de pé, então faça parte desses 7.000. 7.000 que Deus tem guardado, preservado. 7.000 que está rompendo. 7.000 que Deus é o Deus deles, que não se curva diante de Baal, do sistema, dos problemas, das adversidades, das perseguições. 7.000 que está firme. Tome uma decisão hoje: eu vou fazer parte desses 7.000. Eu vou fazer parte desses 7.000 que não se curva. Eu vou fazer parte desses 7.000 que não se prostra. Eu vou fazer parte desses 7.000 que vai ser preservado por Deus, guardado por Deus. Mas fala convicção. Deus não nos deu espírito de fraqueza, de moleza, mas sim de coragem, de fortaleza. Deus não nos deu espírito de medo. Se Deus não te deu espírito de medo, se levanta, combate isso. Sabe por quê?
O diabo sabe que pensamentos têm presença, sentimentos têm presença. Ele tem uma química dentro de você que faz com que aconteça dentro de você e fora de você. Então se levante e mostre a tua fé. Se levante e faça como Davi fez. Quem és como tu, Senhor? Quem és como o Senhor? Não há Deus como o Senhor. Não há Deus poderoso como o Senhor. Não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Deus tão poderoso como o Senhor. Diga, mostre aos problemas, mostre as circunstâncias. Eu não me curvo porque eu tenho um Deus. Eu estou guardado por esse Deus. Eu estou preservado. Diga esse problema que você tem passado, o problema financeiro, o problema de saúde, o problema sentimental, o problema familiar, as perseguições que você tem enfrentado. Diga, eu não me dobro, eu não me curvo, porque eu tenho um Deus. Olha aqui para mim, por favor. Eu falo com vocês e falo com quem está em casa. Querido, eu sempre falo sobre isso. Você tem cachorro? Fala com o teu cachorro sem autoridade que você vai ver se ele te obedece. Vocês não entenderam isso ainda. Fica assim pro teu cachorro, assim, ó. Sai daí. Não fica aí não. Vai para fora, vai. Vai para fora. Ele vai abanar o rabinho para você, vai fazer gracinha e não vai sair do lugar. Oração, ou você põe a autoridade nela, ou o mundo espiritual não te respeita nunca. E oração não é Deus que faz por você, é você que faz. Se nós quisermos continuarmos pessoas fracas, nós vamos. Ninguém muda. É uma decisão nossa. Só lembrar de Judas e de Tomé. Andou com Jesus, não pegou nada do Espírito de Jesus. Lembra dos dois personagens. Andou, caminhou, viveu, comeu. Ah, se eu tivesse alguém para me ensinar, balela. Essa conversa fiada. Ah, se eu tivesse alguém para sentar, para me falar, para me orientar. Mentira. Quando a gente quer, a gente observa, a gente fala assim, não, eu já estou pegando o Espírito. Porque se fosse isso, Judas não teria feito tudo que ele fez e não pegado nada. Não pegou nada do Espírito de Jesus. Ah, e se eu visse Tomé viu, paralítico andar, cego ver, multiplicação dos pães e peixes, e não mudou nada. Continua incrédulo. Mesmo tudo o que ele viu, não mudou nada na vida dele, porque tudo começa com a palavra, diga comigo, decisão. Então, grave isso. Eu sempre falo, pode mudar de endereço, pode mudar de cidade, pode mudar de estado, pode mudar de país, nada muda. Eu já cansei de atender pessoas que já foram para outros países, país de primeiro mundo, e nada mudou na vida delas, porque o espírito não mudou. O espírito não mudou, a fé não mudou. Era um derrotado no Brasil, é um derrotado fora do Brasil. Continuou derrotado, voltou para o Brasil e continuou derrotado. Porque enquanto não muda o espírito, não muda a fé, não muda os resultados. Ah, eu acho que eu preciso ir para outro lugar, eu acho que eu preciso ir para outra cidade. Acho que vai virar cigano. Vai mudar para tudo quanto é lugar e não vai mudar nada, porque o espírito mudou. Ah, eu acho que eu preciso ir para o estrangeiro, país de primeiro mundo. Não vai mudar nada, não vai. Porque diabo, os problemas que você enfrenta, a Bíblia diz que tem irmãos enfrentando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se a gente vence aqui, a gente vai vencer em qualquer lugar. Esse é o princípio. Se não vence, não vai vencer em lugar nenhum. Porque é uma questão interna. Vencer é uma questão interna. Senão a gente continua com aquela mesma mentalidade. Preciso mudar de emprego, preciso mudar de marido, não precisa mudar de coisa. Então eu não preciso mudar. O que precisa mudar? Espera aí, eu preciso mudar. Minha fé precisa mudar, meus pensamentos precisam mudar. As minhas ações precisam mudar. Minhas orações precisam mudar. As palavras que saem da minha boca precisam mudar.
Grave, cientificamente, seus pensamentos e os seus sentimentos estão produzindo dentro de você uma química que tem uma presença dentro de você, que está formando dentro de você aquilo que você pensa e vai refletir fora. Por isso que Jesus disse: vocês creem? Tem fé em Deus? Tem. Então, acredite numa coisa: se vocês disserem a esse monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidarem em seu coração, mas crer que diz, tudo aquilo que você diz, lhe será feito. Tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim lhe será feito. Desculpa o que eu estou falando com você, porque eu não gostaria que ninguém alimentasse dentro de mim, como nunca gostei. Você sabe quando eu não estou bem com quem que eu não falo? Sabe com quem que eu não falo? Evito falar com todas as pessoas que talvez tenham uma afinidade maior por mim. Quer um exemplo? Minha mãe. Minha mãe é minha mãe me ama, minha mãe, qualquer coisa que eu passar, ela vai sentir, ela... Então, às vezes, você não precisa, tudo que você precisa é de alguém que te coloque no eixo, coloque você na realidade. Estou citando um exemplo de mãe, mas você pode ter alguém que fala que é amigo e não é. Você pode ter alguém que fala que é uma pessoa que ela te ama tanto. A pessoa que te ama tanto vai dizer para você assim, ó, se levanta e se posiciona, se levanta e vai lutar. Muda a maneira de falar, muda a maneira de pensar e muda a maneira de agir. Porque eu amo os meus filhos e eu falo isso para eles. E quando os meus filhos, todas as vezes, eu fui um pai que eu nunca tirei satisfação e nunca permiti que nenhuma confusãozinha de filho fosse tirar satisfação com quem quer que fosse. Eu acho isso uma desgraça, uma tragédia quando o pai faz isso. Eu dizia para os meus filhos: não coloca a tua cabeça nisso, vai fazer o que Deus aprova, vai se destacar, porque quem está olhando para vocês, atirando perto de vocês, vai ficar com a vida parada e a de vocês vai andar. Vai fazer o que Deus espera de vocês. Vai dar resposta para ninguém não. Nunca tirei satisfação com ninguém e nunca permiti que ninguém tirasse. Não vai tirar satisfação, não vai responder. Sabe o que vocês vão fazer? Foca no objetivo de vocês e vai focar em fazer o que Deus aprova, que a vida de vocês vai andar e quem está tirando pé de vocês vai ficar com a vida parada enquanto vocês estão lá na frente. Essas são as respostas que a gente deve dar. Então, se levante no Espírito. Você quer uma mudança na sua vida, comece pelas suas orações. Palavras têm poder. Se você tem um cachorro, você sabe que esse cachorro não te obedece com meia dúzia de palavrinha de sussurro. Deixa ele subir no sofá, deixa ele subir, deixa ele fazer, está num lugar que não era para ele estar, e você só fica assim para ele, ó. Vai para fora, vai. Vai. Não é para você ficar aí. Não, aí não é seu lugar. Vai banar o rabinho para você, vai levantar o focinho, vai dar até risadinha para você, achando que você está brincando com ele. Mas fala com autoridade e dizer, para fora. Vai abaixar o rabinho, o corpinho vai passar de rabo baixo, corpo baixo. É assim ou não é? Não aceito você aí. Vai. Oração é assim. Oração é com poder, é com autoridade. Vamos orar com poder e com autoridade? Vamos orar como o Espírito de Davi. É o Espírito de Jesus. Nós somos. Tem ainda, querido, 7.000 que não se prostrou, que não se curvou, e que Deus preserva. Você vê, quando a gente não se prostra, por que está escrito assim? Eu preservei eles. Volta o texto aqui, lê para mim. Volta aqui o último versículo, penúltimo. No entanto, fiz sobrar, conservei, preservei 7.000, porque quando você não se curva, Deus preserva, Deus guarda, Deus protege.
Então você está achando que é só você, não é só você. Tem lá, ó, preservado, guardado, 7 mil. Que não se curvou, que não se dobrou. Feche seus olhos. E diga agora em autoridade que você não se curva diante do que você tem passado. Você não se curva diante dos problemas. Você não se curva diante das adversidades. Diga agora, eu não me curvo. Eu não me curvo. Eu faço parte dos 7 mil que está de pé. Eu faço parte dos 7 mil que não se curva. Eu faço parte. Eu faço parte. Eu sou como Davi. Eu acredito que não é um território, não é uma área, não é um moabita, não é simplesmente um filisteu. Eu creio que eu posso derrotar todos. Eu posso vencer na vida financeira, eu posso vencer na vida sentimental, eu posso vencer na área familiar, eu posso vencer na área da saúde, eu posso vencer em todas. Eu acredito na vida plena, eu acredito na vida abundante. Fala com esse problema, qual é a situação, qual é a adversidade? Eu vou viver uma vida plena, eu vou viver, eu não me curvo, eu faço parte daqueles que não se curvam, eu faço parte daqueles que não se rendem, daqueles que não se curvam, daqueles que não se prostram, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu peço agora, Senhor, cada palavra que sai da boca do teu povo, cada palavra, Senhor, talvez, meu Deus, talvez muitas pessoas, Senhor, por medo de algo, Senhor, se levantou uma ameaça, se levantou um problema, uma adversidade, uma enfermidade, Senhor, e ela temeu, e ela começou a caminhar para o deserto. Ó meu santo e poderoso Deus, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que ela saia dessa caverna, que ela saia desse deserto, que ela volte pelo caminho. Ó meu Senhor, quando nós não nos prostramos, quando nós não nos rendemos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos preserva, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos preservados pelo Senhor. Levanta o teu povo, meu Pai, levanta, meu Deus, levanta o teu povo, passa do teu sangue no alto da cabeça, a planta dos pés de cada um, faça uma limpeza, meu Pai, passa do teu sangue na mente, nos olhos, nos ouvidos, no coração, Senhor, passa do teu sangue, meu Deus. Eu quero repreender da vida dela todo mal, eu quero repreender da vida dela essa carga negativa, essa carga opressiva, eu quero repreender da vida dela, Senhor, a ameaça que chegou, o problema que chegou como uma ameaça. Eu quero repreender da vida dela, Senhor, a enfermidade, a opressão, a depressão. Eu quero repreender o problema financeiro, eu quero repreender a perseguição, eu quero repreender essa carga que está sobre a vida dela. Eu repreendo e determino que saia, eu ordeno que saia, eu ordeno que saia, eu ordeno que saia, em nome de Jesus. Eu determino em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queima do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, queima do alto da cabeça a planta dos pés, passa, meu Pai, do teu sangue sobre cada célula, cada molécula, ó meu Deus, cada articulação, cada membro do corpo, cada célula do corpo dela, passa do teu sangue, meu Pai, ó meu Deus, e purifica, Senhor, passa do teu sangue sobre a casa, sobre o casamento, passa do teu sangue, meu Deus, passa do teu sangue, Senhor, passa do teu sangue, meu Deus, Senhor, sobre a vida financeira, passa do teu sangue, meu Pai, ó meu Deus, sobre todas as áreas da vida dela. Levanta, Senhor, levanta, meu Pai, levanta, meu Deus. Nós não nos curvamos, porque nós cremos no Deus que nós servimos, nós cremos, Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos, nós somos como Davi, nós cremos que nós podemos vencer tudo, nós cremos que nós podemos vencer todos os desafios, problemas, adversidades, nós cremos, Senhor, nós cremos, meu Deus. Ela crê, Senhor, creia e toma posse, você é o Davi de hoje, você pode vencer tudo, você pode vencer todos em todas as áreas da sua vida. Creia e tome a decisão de sair daqui hoje, fazendo parte dos 7 mil que não se curvam, 7 mil que não se prostram. Eu faço parte daqueles que são preservados. Eu não me curvo diante do sistema, eu não me curvo diante dos problemas, eu não me curvo diante das adversidades, eu não me curvo,
E você vai ser como aqueles que Deus preservou, como aqueles que Deus guardou. Acredite, o vento, que leva, a pedra está aí, ela destrói. A pedra é Cristo, e ela destrói com todos os problemas, adversidades, e o vento passa e leva sem deixar vestígio. Acredite, Deus vai levar todos esses problemas sem deixar vestígio algum. Tudo vai virar pó. Sabe o que você tem passado? Vai virar pó. Vai virar pó. Acredite e diga isso. Vai virar pó. Vai virar pó. E Deus vai levar como o vento que passa e não deixa vestígio algum. Não fica nem vestígios. Nem vestígios. Toma posse. Toma posse. E diga a Deus: eu creio, Senhor. Eu creio, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Seja abençoado, receba força, receba unção, receba poder. Em nome do Senhor Jesus, se levante. E saia daqui hoje como um dos 7.000 que não se curvam. Saia daqui hoje com o espírito de Davi, que sabe que você pode conquistar tudo e não tem uma área sequer que você não possa vencer. Saia daqui com a convicção que essa pedra que é Cristo, ela transforma todos esses problemas em pó. E o vento vai levar cada um deles, sem deixar vestígio algum. Não vai ficar vestígio de nada na sua vida. Porque Deus vai limpar tudo e vai levar tudo como pó. Receba em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.